É com muito prazer e alegria que estou aqui. E, em primeiro lugar, com certeza, toda a honra, toda a glória, todo o louvor para o nosso Senhor Jesus. Amém? Quando a banda cantou o hino Maranata, é como se Deus estivesse confirmando uma mensagem a qual eu preparei. E quando o pastor pediu para cantar este hino da harpa, ainda fortaleceu mais uma mensagem a qual eu venho trabalhando durante aí pelo menos 2 anos. E existe um momento em que Deus coloca algo no nosso coração para que chegue um determinado momento para que essa mensagem chegue, seja anunciada, seja proclamada. Eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai ser o texto base, do verso 13 ao verso 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Amém? O texto diz assim, verso 13: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Amém? Vou fazer um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, diante de Ti, aqui estamos, Senhor, em reverência à Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa conduzir a minha mente, a minha boca, o meu coração, para que eu possa dizer aquilo que for apenas segundo o Teu querer e a Tua vontade. Ministra, Senhor Jesus, no coração de cada um do que aqui estão, que possa ser edificados, preenchidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós, Igreja de Jesus Cristo, nós temos aqui a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Todos têm aqui uma Bíblia, hoje muito mais fácil, estão digitais, podem carregar no telefone, muito fácil de acessar. Esta é a palavra de Deus. E esta igreja, a igreja do Senhor, que apesar de ser uma só, ela é dividida por denominações, é dividida por instituições das mais variadas posições, aos pontos de uns serem chamados de tradicionais, outros pentecostais, outros neopentecostais, e assim por diante. São visões diferentes. Porém, existem temas centrais nas Escrituras que nos unem, e que faz de nós uma única igreja. Existem temas centrais que, diferente, por exemplo, de seitas pseudo-cristãs, não concordam. Nós cremos na Trindade, nós entendemos na mesma salvação, nós cremos na divindade do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor veio em carne, padeceu, sofreu, morreu por nós, para pagar a nossa culpa e ressuscitou para a glória do nome do Senhor.
O texto que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele indica que a falta de conhecimento em relação a Deus e o seu poder pode nos gerar tristeza por não ter uma visão ou uma perspectiva de uma vida vindoura. Então, a falta de conhecimento em relação a Deus e ao seu poder pode nos gerar tristeza, porque nós não temos a perspectiva da vida vindoura. Por isso que nós temos que seguir o conselho de Pedro, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, na parte A, diz assim, verso 18: antes, crescem na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus. Paulo, quando nesse texto base que nós lemos em Tessalonicenses, ele diz assim: não quero que sejais ignorantes. A ignorância, ela se refere à falta de conhecimento. A palavra ignorante, ela também se refere a indivíduos que desconhecem alguma informação importante. Existem, por exemplo, áreas da vida do qual eu sou ignorante. Alguém que estudou, se formou em medicina, ele tem pleno conhecimento dentro daquela área da qual eu sou ignorante. Existem outras áreas que as pessoas estudam, se formam, adquirem conhecimento, da qual nós que não estudamos aquela área, somos ignorantes naquela questão. E assim por diante. Porém, o fato importante é conhecer a Deus e o seu poder, pois isso implica em fundamentos importantes da base da nossa fé. Pois, como diz lá o texto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. E aí, nós estamos nos deparando com uma situação, com uma questão, que é aquilo que nos mais amedronta, chamado-se morte. Ninguém quer morrer. Nós não queremos morrer. Mas Paulo diz: não quero que sejas ignorante acerca dos que já dormem, ou seja, acerca daqueles que já morreram. A morte, ela é a consequência de um corpo contaminado pelo pecado, originado por uma desobediência. Nós acredito que todos já conhecem a história iniciada lá no Éden. Por conta de uma única desobediência, entrou o pecado no mundo, e isso passou-se a todos os homens. Por isso que Paulo diz em Romanos 6, 23, na parte A, porque o salário do pecado é a morte. Nós entendemos por salário ser a recompensa daquilo que nós produzimos. Ou seja, o salário é o merecimento de um trabalho. Todos aqui, ou aqueles que trabalham durante 30 dias, fazem isso na expectativa de terem um reconhecimento, o salário, aquilo que produziram durante esse tempo. Por isso que a morte, Paulo diz que ela é a recompensa, é o merecimento da desobediência do homem e, consequentemente, do pecado dos homens. Mas Paulo também, ao dizer isso, ele quer que a gente entenda, que a gente perceba, que no mesmo texto que ele diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, ele também diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A morte, ela é a condenação, ela é a recompensa de nossas ações injustas, da uma ação injusta do primeiro homem. Porém, a vida e a salvação é o presente de Deus de um só ato de justiça. É de graça, está aí, é um presente que Deus nos oferece. E Paulo quer que a gente entenda isso. A busca pelo conhecimento faz que nós compreendemos isso, para que a gente saiba lidar com mais um ponto do que ele diz: tristeza. Paulo diz: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou acerca dos que já morreram.
para que não vos entristeçais. A tristeza, ela é um sentimento típico de nós, seres humanos, caracterizado pela falta de alegria, pela falta de ânimo, por alguma indisposição, por alguma insatisfação. Não há nada de errado nisso, não há nada de anormal nisso. Todos nós vivemos momentos tristes, quando o ente querido se vai, quando algo de errado acontece. Isso é normal. Diversos motivos podem nos causar tristezas. Não há nada de anormal isso. Pelo contrário, né? Se você não fica triste diante de uma situação, aí sim há algo de anormal. Mas sentir tristeza é normal. Porém, o problema de que Paulo está referindo não são esses tipos de causas de tristeza. O problema é quando a tristeza é originada por não ter esperança. O problema é quando essa tristeza é originada quando você não conhece a Deus e o seu poder. A doutrina da ressurreição do Senhor Jesus, ela é tão fundamental, ela é tão importante, que Paulo chega a dizer, vou ler aqui, 1 Coríntios capítulo 15, alguns textos a partir do verso 12, veja só o quão é importante entendermos e compreendermos a ressurreição, a doutrina da ressurreição. Paulo diz assim, verso 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que Cristo ressuscitou, ao qual também, porém, se Ele não ressuscitou, na verdade os mortos também não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo, estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus. E se cremos na ressurreição de Jesus, nós cremos que nós ressuscitaremos. E que aqueles que morreram em Cristo também ressuscitará. Por isso nós cremos que o Senhor Jesus voltará. Em certa ocasião, registrado lá em Atos, capítulo 1, verso 11, só vou ler esse texto, onde estava ali acontecendo a ascensão do Senhor Jesus para o céu. Aparecem lá homens de branco e diz, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Paulo narra aquilo que nós conhecemos como a volta do Senhor Jesus, nesse texto base que nós lemos em Tessalonicenses. Paulo narra aquilo que nós cremos como o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. A palavra arrebatar significa, o significado mais simples é algo que é retirado repentinamente de um lugar. Isso é o significado de arrebatar. Tem aqui algo e eu tiro aqui de repente. Isto desta posição. Eu estou arrebatando isso. E nós cremos que, independente de linhas teológicas, pós-tribulacionismo, o arrebatamento é um evento que faz parte da volta do Senhor Jesus. Ele acontece antes de Jesus pisar na terra, é o encontro com o Senhor nos ares. Por isso que Paulo e o próprio Senhor Jesus compara este momento como um ladrão. Veja que interessante, Lucas capítulo 12, verso 39 e verso 40, Jesus diz, sabei, porém isto, se o pai de família
soubesse a que hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem na hora que não imagineis. Eu me lembro, 30 dias antes de eu ir embora para Portugal, nós estávamos até em um culto, e ao chegarmos na nossa casa, percebemos as janelas arrombadas, os trincos arrebentados, e eu e a Denise, ao entrar na nossa casa, percebemos que a nossa casa havia sido assaltada. Objetos de valores foram levados. Na época eu tinha comprado notebooks, smartphones, tudo para levar para Portugal. Algumas coisas de valor, minha carteira que estava lá não havia levado. Roubaram aquilo que foram possível e levaram da nossa casa. Tudo aquilo que tinha valor, eles levaram. E nós não vimos. Nós só percebemos quando aquilo que era de valor não estava mais lá. Senão a gente nem imaginava, durante o acontecimento, que a nossa casa estava sendo roubada. Porque se nós imaginássemos, a gente ficaria de guarda, de plantão. Mas não imaginávamos a hora que ele viria. E o ladrão entrou em nossa casa, levou aquilo que tinha valor. E nós não percebemos, só notamos quando vimos que aquilo que tinha valor, eles levou tudo. E eu acredito que aquilo que tem valor para Deus é aquilo que foi pago com bom preço. Ou seja, aquilo que foi comprado com o precioso sangue de Cristo. Se você foi comprado com o precioso sangue de Cristo, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, é porque você tem valor. E quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar nada para ninguém, Ele vai levar. Ele vai levar. E quando forem perceber aquilo que tem valor desapareceu, e quando forem notar aquilo que realmente tem valor, foi arrebatado, foi levado. Por isso que é importante termos esperança. Paulo diz: não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, acerca dos que já morreram, para que vos não entristeçais, como os demais que não têm esperança. Conhecer a Deus, conhecer o poder de Deus, gera em nós uma esperança viva e verdadeira. Existe um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Eu não concordo, porque se você tem a esperança viva, se você tem a esperança conforme ensinado na palavra de Deus, ela não morre, mas ela nasce, porque aquilo que você esperou se concretiza. A esperança verdadeira não morre, mas nasce, mas se concretiza. Ela vem da vida. E se você tem esperança, é porque você tem fé. Porque Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E se você tem fé, é porque você obteve conhecimento, porque em Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A esperança que em nós é gerada, ela é a que nos faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E essa esperança, ela produz em nós alegria. Ainda que a morte veio para alguns queridos, ainda que a morte venha para nós, ainda que coisas tristes aconteçam, há em nós uma esperança viva e verdadeira. Há em nós algo que só o Senhor Jesus pode nos oferecer. Há algo em nós que ninguém pode te tirar,
que é uma alegria em meio à tristeza. Isso só pode ser produzido pelo poder da palavra do Senhor. Em Romanos capítulo 5, verso 5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em coração pelo Espírito Santo que vos foi dado. Essa é a esperança que Deus nos oferece. Ela não morre, mas ela se concretiza, ela acontece. A fé, hoje nós vivemos por fé, mas um dia veremos face a face e estaremos sempre com o Senhor. Em Jesus, nada será em vão. Em Jesus, nada está perdido. Nem mesmo a morte pôde detê-lo. Nem mesmo aquilo que nós mais tememos e que nos faz entristecer pôde detê-lo, o nosso Senhor, e é nele que cremos e confiamos e depositamos a nossa fé, porque Ele nos oferece de graça o poder da salvação e da ressurreição e da vida vindoura na eternidade com Ele. E nós cremos porque Jesus prometeu: na casa do Pai há muitas moradas. E nesse exato momento nós cremos que o Senhor está preparando morada para todos nós, porque Ele breve voltará, e não vai perguntar nada para ninguém, Ele simplesmente vai voltar e vai levar aquilo que realmente tem valor. Existe um hino, um louvor, do Renascer Praise, eu não vou cantar, não é uma boa ideia, mas eu vou ler um trecho da letra, que é Plano Melhor. O trecho da letra diz assim: é só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor. E eu finalizo esta mensagem dizendo que o Senhor nos prometeu que chegará um tempo em que nunca mais teremos fome, em que nunca mais teremos sede, que nada de mal mais cairá sobre nós, e Ele nos apacentará e nos servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Ele limpará de nossos olhos toda a lágrima para sempre. E amém. Pastor. Glória a Deus, que bênção, gente. Hoje eu estou meio cantador. Abre a harpa aí. 442. Não, 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando vir meu Senhor. Veja esta: pagar não é necessário,
a casa que lá hei de ter. Olha que lindo. Uau! Olha que lindo, gente. Uau! Põe a tua alma e cante, vamos embora! Veja esta: no céu o luto é banido, enterros lá não hão de, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar.